A gente precisa aprender a ser honesto com as nossas crianças. No diálogo com elas, no trato com elas. Eu moro com a minha irmã desde a minha adolescência, desde os meus 14 anos de idade. E eu sempre admirei muito o modo dela de educar a minha sobrinha. No sentido de que ela sempre falou com a minha sobrinha, desde que minha sobrinha tinha 5, 6 anos, sobre coisas muito sérias. Sobre estupro, sobre sexualidade, sobre como perceber tais sinais e sobre quando falar e como falar. É pesado isso, né? Você desde cedo ter que preparar uma criança para estar pronta para lidar com esse tipo de coisa e saber como reagir. Mas enfim, eu admiro muito os meus sobrinhos. Eu vejo eles crescendo extremamente fortes, extremamente maduros. Obviamente que hoje eles são adolescentes, então assim, como todos os adolescentes, eles passam por questões da adolescência. Nada demais. Mas há um tempo atrás, mas assim, ambos sabem, né, sobre a sexualidade do tio, de que o tio é gay e tudo mais. Isso não é um problema pra eles. E há um tempo atrás eu achei muito bonito, porque o meu sobrinho, na época ele tinha 14 anos, ele tem 15 agora, ele veio pedir para ter uma conversa comigo, aquela típica conversa de homem para homem, né? Sou adolescente, tenho 14 anos, quero saber como é que a vida funciona. E assim, eu achei muito maduro da parte dele, porque eu, na idade dele, nunca havia tido essa conversa com ninguém. Foi um processo pelo qual eu passei sozinho, que eu não consegui falar, eu não conseguia falar sobre essas coisas com ninguém, sabe? Eu não tinha diálogo com os meus pais também são idosos, mas enfim. E aí ele veio pedir pra conversar comigo, me disse que já havia conversado com os pais, com a madrinha, com outro tio, e eu fiquei, caraca, olha que maturidade, sabe? Tipo, cara. E aí ele veio conversar comigo também sobre essas questões da sexualidade, sabe? Sobre o que é ser homem, sobre questões com o corpo. Será que meu corpo está se desenvolvendo da maneira certa, sabe? Falando sobre todas aquelas coisas que a gente faz de se comparar o nosso corpo com o corpo dos outros. E sobre como se preparar para uma primeira vez e como chegar numa menina. E eu falei, gente, cara, o meu sobrinho, que tem consciência de que o tio é gay, ele não viu problemas em ter essa conversa comigo. E cara, depois que a gente conversou, que eu fui pro quarto, eu fiquei, tipo, maravilhado, sabe? Tipo, eu me senti verdadeiramente muito honrado, porque ele poderia simplesmente, por um preconceito que é muito natural e é muito enraizado da nossa sociedade, tipo, sabe, cultural, ter pensado, cara, por que eu vou conversar sobre meninas, sobre sexo com meu tio que, tipo, não gosta disso? Entende? E não foi assim que ele reagiu. E pra mim foi muito bom poder trazer a minha percepção para ele sobre as coisas, sabe? Poder falar para ele sobre outras formas de lidar com as mulheres, de como chegar nelas, de como tratar elas, de que sexo não é só o que a gente vê em filme pornô, porque a gente, quando consome filme pornô, a gente cresce achando aquela coisa toda. Inclusive, isso dá pano para outra manga. Mas enfim, isso é só para dizer a importância de nós construirmos relacionamentos e debatermos com as nossas crianças. É importante sim que a gente fale sobre educação sexual nas escolas, é super importante. É importante que isso também seja debatido dentro de casa, sabe? Em todos os espaços, da maneira certa, assim, né? Levando em consideração a idade de cada criança, de cada adolescente, sem ultrapassar nenhum limite. Só orgulho dos meus bebês.